O Viver Ciência está de volta e estamos falando sobre uma pesquisa que estuda o português contemporâneo falado em Goiás. Quem vai fazer perguntas sobre o assunto agora é Simval Martins de Souza Filho, que é doutor em Letras e Linguística, também é professor da UFG. Quais são as características fonético-fonológicas mais marcantes da fala goiana e por que é importante saber disso? O que isso auxilia, por exemplo, no ensino da língua portuguesa falada e, claro, escrita em Goiás? Professora Vânia, por favor. Qualquer observação que nós formos fazer aqui será uma observação muito simplista. Então, por exemplo, dizer que o falante goiano não diz tia, mas diz tia, não distingue o dialeto goiano. Então, é necessária uma análise mais refinada, mais criteriosa. No entanto, e aí eu passo a bola para o Simval, ele que é fonólogo, não é? É uma ótima motivação para uma pesquisa. Eu não conheço pesquisas que fazem isso, eu conheço pesquisas pulverizadas, mas eu acho que é necessário, sim, compreender esse aspecto gramatical da fonologia goiana. Por quê? Como ele diz, por que é relevante para o ensino, inclusive? Eu acho que um fator fundamental de se compreender a fonologia é que o aluno perceba que a escrita não reproduz a fala. Começa por aí. São modalidades diferentes da mesma língua, fala e escrita. Mais uma pergunta. Gostaria de saber como que é a organização das vozes passiva e ativa no português falado em Goiânia e, claro, falado em Goiás. No que difere das outras variedades do português falado no Brasil? Dá um exemplo para a gente compreender melhor, professora. Eu vou explicar tentando dar um exemplo. Então, a voz passiva, ela se caracteriza especialmente por colocar em primeiro plano o que seria o sujeito de uma ativa. Um agente, João fez uma galinhada, não é? Seria uma ativa prototípica, e uma voz passiva, a galinhada foi feita pelo João. Então, o efeito pragmático de uma voz passiva é colocar em relevo o objeto e não um agente. Ou muitas vezes o próprio objeto é suprimido e o verbo aparece, um verbo o próprio sujeito é suprimido e aparece um verbo acompanhado de um objeto. Mas essa passiva prototípica do tipo a galinhada foi feita pelo João, na verdade, esse tipo de construção é muito pouco recorrente na fala do goiano de Goiânia. E é muito forte na fala do goiano da cidade de Goiás. E aí ficamos nos perguntando por quê, não é? E os fatores aqui que nós estamos atribuindo a isso são especialmente as questões históricas, no sentido de que o povo da cidade de Goiás sente muito mais proximamente as pressões das elites dominantes. Se eu marco o sujeito, eu marco quem fez. Como fazer pesquisa em linguística na UFG? É o que vamos saber agora no quadro Caminhos da Ciência. Aqui no programa de pós-graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras, nós temos duas grandes áreas de pesquisa, de investigação: estudos literários e estudos linguísticos. Na grande área de concentração de estudos linguísticos, a primeira linha de pesquisa que o programa atua é dentro da descrição de línguas e nós temos um grande interesse em desenvolver pesquisas dentro dessa área. A segunda linha da área de estudos linguísticos é linguagem, sociedade e cultura. A próxima linha de pesquisa da área de estudos linguísticos é ensino-aprendizagem de línguas. A linha de pesquisa língua, texto e discurso, que também está
inserida na área de concentração de estudos linguísticos trata de questões como, por exemplo, leitura, as implicações dos textos produzidos não só por alunos, mas pela mídia. Para candidatar-se ao programa de pós-graduação em nível mestrado, o aluno precisa ter graduação na área de letras ou áreas afins. E ele também precisa apresentar um projeto de pesquisa para poder se candidatar. Além disso, ele tem que ter um certificado de suficiência em língua estrangeira, que também é preciso atentar para as outras exigências que estão no edital. O aluno que quer candidatar-se ao doutorado, ele precisa apresentar o projeto de pesquisa, ele precisa apresentar também certificado de suficiência em 2 línguas estrangeiras, e tem que ter concluído o mestrado em letras ou áreas afins. Além disso, ele também tem que trazer toda a documentação que consta em edital. Eu quero aproveitar agora para agradecê-los mais uma vez por terem aceitado o nosso convite e, enfim, abrir um espaço para considerações finais. Por favor, professor. Eu agradeço o convite da TV UFG para a gente falar sobre a fala goiana, que é parte do grupo de estudos funcionalistas que já tem aí 10 anos de existência. Foi fundado em 2003 por iniciativa da professora Vânia. No ano passado a gente fez um evento no ano de 2013 a gente fez um evento comemorativo, né, desses 10 anos com palestras e apresentação de trabalhos, de comunicações. Então foi muito produtivo. E os produtos estão sendo mostrados, são importantes e é por isso que eles são relevantes e precisam de mais pesquisa, de serem continuados, né? Então, agradeço à equipe toda e aos componentes do grupo de estudos funcionalistas por realizar esse trabalho tão importante para o Brasil, para o nosso estado e para o Brasil todo. Professora Vânia, muito obrigado pela simpatia com qual a senhora nos recebeu. Muito obrado, viu? Agradeço. E a senhora quiser fazer alguma consideração agora, mencionar algo? Eu quero fazer minhas as palavras do professor Leosmar, estender esses agradecimentos assim, a todos. Mas eu quero deixar uma observação. Quando o falante diz, eu ajoelho, isso não é um erro, isso não é uma inadequação. Isso é o reflexo do modo como ele constrói a sua gramática. Eu quero agradecer, é uma honra estar aqui, contem conosco, é um prazer muito grande mesmo. Eu quero agradecer especialmente ao CNPq, à CAPES, ao UFG, à FAPESP, a FAPESP também, que tem nos financiado em São Paulo, e a FAPEG. Temos recebido financiamentos de todas as agências de fomento do país. E da universidade especialmente, muito apoio, de todos os envolvidos no processo acadêmico-científico da UFG. Muito obrigada. Então, sucesso para o grupo. Tá, muito obrigada. Obrigado. Okay. Termina aqui mais um Viver Ciência, o programa que é uma promoção das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação e Pesquisa e Inovação da UFG, uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao alcance de todos. Continue acompanhando a nossa programação e até a próxima semana.